Olá, meu nome é Daniela Chagas e eu fui orientada por Josinaldo Barbosa no plano de atividade, analisando o processo criativo de caráter experimental no desenvolvimento de fontes tipográficas digitais. A princípio, é importante falar sobre o mercado brasileiro de fontes digitais, que apesar de ter começado tarde, se apresenta amplo. Porém, a escassez de registros ou documentos repetitivos, isto é, documentos que utilizam a mesma base metodológica para o seu desenvolvimento, colaboram para a valorização apenas do produto final. Com isso, a pesquisa tem como fundamento a observação e associação de duas fontes, uma experimental processual, que utiliza fungos como base, e a segunda é um resgate tipográfico do século XVI. A partir das observações, foi possível explorar, através das discussões, decisões e acasos, o processo criativo. Além disso, é importante ressaltar a paralisação do desenvolvimento da fonte experimental devido à pandemia do Covid-19. Como objetivo central, temos explorar o processo criativo das fontes experimental processual e de resgate tipográfico, comparando suas semelhanças e divergências. Quanto aos objetivos específicos, temos entender como ocorre o desenvolvimento de uma fonte, ultrapassar a simples descrição de ferramentas metodológicas, enxergar mais como o design pensa e os elementos que influenciam as produções finais das formas visuais dos caracteres. Para isso, utilizamos como revisão de literatura Aline Cavalcante, onde expressa, na sua dissertação, um pouco do histórico do desenvolvimento de fontes digitais brasileiros, mais precisamente do estado de Pernambuco, além dos métodos de ensino de tipografia, também do estado. Foi utilizado também Daniele Vilela e Michele Silva para a compreensão do desenvolvimento de fontes experimentais e suas classificações. Pode ser citado ainda o artigo de Lourdes Gault, onde foi possível entender melhor o acaso nos processos. Como metodologia, foi aplicado o processo criativo, expresso por Todd Lubart em seu livro Psicologia da Criatividade, o qual foi elaborado um esquema utilizando as etapas tradicionais do processo criativo e as etapas extras propostas por alguns autores, e também expressas por Lubart em seu livro. Foi empregado também o processo geral de desenvolvimento de fontes digitais, elaborado por Karen Cheng, e expresso em seu livro Design Type, que se baseia em duas etapas e suas respectivas fases. Quanto aos resultados de discussões, através da adaptação e junção dos métodos para aplicação em cada fonte, foi possível observar a ocorrência de uma fase extra, não expressa por Cheng, após a fase de inspiração. Além disso, a divisão da preparação em duas fases foi também algo notado nessas fases. A preparação A, definição do problema, estaria na fase de inspiração, e a preparação B, busca de informação, estaria na fase de estudo prévio, etapa extra elaborada. Através dos vários testes, ao longo do processo de esboço da fonte experimental, foi possível elaborar um fluxograma e, a partir desse, foi notado um fator influenciador para iluminação, que seria a sensitividade, que pode variar de projeto para projeto, de acordo com os interesses pessoais e desejos para o produto final. A elaboração da etapa de esboço da fonte de resgate tipográfico, como foi feita digitalmente, acabou se juntando à etapa de desenho. Porém, a diferenciação é que a etapa de desenho foram mais ajustes do que a de esboço, que foi mais de rascunho. Porém, os ajustes mais refinados são feitos durante as etapas de espaçamento e kernel, que fazem parte da fase final de Cheng. Dentre as fases do processo criativo, durante essas etapas, podemos evidenciar a de decisão,
que se baseia na finalização do projeto. A autora do projeto decide finalizar porque chegou ao ponto desejado ou porque não chegou. No caso do resgate tipográfico, foi decidida a finalização do projeto com as caixas baixas, pois já tinha chegado ao ponto desejado, e a elaboração da caixa alta em outro projeto. Entre os pontos da conclusão, podem ser citados a diferença no modo de lidar com o acaso em cada fonte. Enquanto na experimental, a pessoa fica mais propícia ao acaso, no resgate, a pessoa tenta evitar a ocorrência desses acasos. Alguns fatores se destacaram ao longo das decisões da fonte revival, que seria a fonte de resgate tipográfico. Como, por exemplo, ter o objetivo bem definido, a necessidade de aproximação social para tomadas de decisões e discussões, além de outros. Acreditamos também que a pesquisa pode ser proveitosa no futuro para designers com projetos similares e poderá servir de exemplo para que outras pesquisas que explorem não apenas os acertos, mas também os erros, discussões, atritos entre pensamento quanto designers e os desejos quanto projeto, entre outras coisas. Cremos que um projeto que utilize a comparação de duas fontes do mesmo estilo pode ser mais proveitoso para entender o processo criativo. Entre as referências, podemos citar o livro O Poder da Escrita, de Mendel, e o Mecotipo, de Bug, onde foi possível ser notado a derivação de caracteres. A dissertação de Lebedenko foi encontrada já no final da coleta de dados, mas foi útil para escrever o relatório final, principalmente porque ela retrata mais esse fato do resgate tipográfico. E, além disso, também foi utilizado o TCC de Aline Silveira. Bom, finalizo aqui a apresentação, agradeço a sua atenção e deixo à disposição o meu e-mail e o do meu orientador para dúvidas e questionamentos. Obrigada.